Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso CryptoCast, o programa da BMC News focado no mundo dos criptoativos. Vocês sabem, a gente tá com vocês aqui há muito tempo, foi o primeiro programa da TV brasileira focado em criptomoedas, então a gente estava junto com vocês lá no Inverno Cripto e agora a gente tá junto com vocês também na Bull Run, então não vai também correr da gente agora também não, vamos juntos nessa aqui, vai mandando sua mensagem lá no canal do YouTube da BMC, vamos juntos fazendo essa comunidade cada vez mais forte. Hoje nós temos plateia, então uma salva de palmas. Muito bem, tem bastante gente aqui, eu adoro esse tipo de coisa. Eu tô com a Juliana da Wormhole, que tá aqui conosco. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tô super animada pro nosso papo. Vamos nessa. Vamos falar um pouco sobre o que é a Wormhole, pra galera de casa que não entende. Então, você que é diretora de parcerias institucionais global da Wormhole. Acertei? É isso, acertou. Muito bem. Então me explica, o que é a Wormhole? A Wormhole ela é um protocolo de interoperabilidade. É uma palavra difícil às vezes, né? Um pouco capciosa ali, mas que hoje em dia ela faz muito sentido no mercado. Eu até faço uma piada, porque lá atrás, quando eu comecei no mercado, há 8 anos, eu não conseguia falar essa palavra. Então eu falava ela rápido. Eu falava, quando eu tinha que falar, eu falava interoperabilidade. Interoperabilidade. O inglês interoperability. Perfeito. E hoje eu falo ela continuamente, várias vezes ao dia, todo dia. Né? É um trava-língua, não? É um trava-língua. Perfeito. Mas o que é esse palavrão, né? Interoperabilidade nada mais é que a capacidade de fazer que vários sistemas se conectem e troquem informações. De uma maneira muito simples, é como se o Telegram conseguisse mandar uma mensagem para o WhatsApp sem que os usuários precisassem estar conectados nos dois sistemas. Tá. Né? E como é que a gente traz isso para a realidade da blockchain? Hoje existem diversos tipos de protocolos de infraestrutura, alguns como Ethereum, Polygon, Solana, Arbitrum, Base, etc. A lista é longa, cada vez mais a gente tem novos nomes entrando nesse hall de infra. Só que assim, hoje a gente tem uma característica que algumas blockchains, elas são feitas EVM-based, né, que é a linguagem do Ethereum, e outras não. Tanto que cada uma vem tentando sanar uma dor e trazendo uma característica diferente. O que acontece é, a maioria dessas blockchains, ela tem arquitetura ou linguagens que não se comunicam. Então seria como se fossem ilhas isoladas, cada uma fala a sua própria linguagem e elas não conseguem se conectar entre si. No momento que a gente está hoje do mercado de blockchain, com cada vez mais projetos, ou RWA sendo tokenizado, que são os produtos tradicionais do mercado financeiro, ou mesmo as stablecoins, ou tokens em geral, eles precisam estar integrados nesse sistema e cada vez mais com mais capilaridade, ou seja, com maior emissão em outras blockchains. Daqui a pouco a gente fala por que isso é importante. Claro. Então, basicamente, o que a Wormhole faz, ela criou uma tecnologia que é open source e descentralizado, então tudo é público. A gente não tem nenhum secret sauce, tá tudo no nosso site. Transparência. Totalmente transparente. E a gente dá a capacidade desses projetos se conectarem de uma maneira muito simples, com algumas linhas de código, né, que aí fica na parte mais de desenvolvimento, mas através dessas linhas de código, qualquer projeto ou protocolo consegue se conectar em qualquer blockchain que a gente esteja hoje integrado, que no número atual são 45 blockchains. Caraca, é bastante blockchain. A gente vê muitas outras, né? Então, se a gente olha hoje para a amostragem de blockchain de infraestrutura, são mais de 100. Mas nem todas têm volume. Nem todas fazem sentido ser. Nem todas fazem sentido, lá, né? Exatamente. Então, a gente está conectado com as principais, as que rodam o maior volume do mercado, mas a gente segue também adicionando novas quando tem uma demanda muito específica de um cliente ou uma blockchain nova que também está trazendo alguma disrupção, algum movimento novo para o mercado. Maneiro. Então, vamos falar um pouco dessa questão da infra, né? Então, pelo que eu entendi, se eu falar errado, você me salva aí. Basicamente, vocês estão ali no meio do caminho entre projetos novos e a blockchain. Na lógica de fazer essa ponte para quem quer entrar naquela blockchain. É isso? É isso. Você tem ou um projeto novo, ou um projeto que já exista. Vamos usar, por exemplo, uma stablecoin, por exemplo. A gente tem o USDT. O USDT hoje está em várias chains. Caso ela queira ir para uma chain e ela não queira fazer um trabalho de desenvolvimento com o time técnico e de produto dela, que pode ser uma chain diferente, mais exótica, mais complexa, integrando a gente, ela consegue ir para essa outra chain de uma maneira muito automática. Então, pode ser sim um projeto novo, como pode ser um projeto que já exista antes, mas enfrente ali uma dor, ou queira ter mais facilidade na parte de expansão de network. Legal. E aí, então, olhando um pouco para esse cenário aqui a Wormhole é da onde?
O projeto inicialmente é americano, né? Foram, na verdade, 2 desenvolvedores alemães, não é nem americano, mas ela foi incubada pela Jump. Entendi. Que tinha uma mesa de trading bastante, assim, relevante há uns anos atrás. Então, a Wormhole nasceu há 5 anos atrás, incubada pela Jump. O projeto inicialmente era uma bridge, era uma ponte entre EVM e Solana. Logo ali, quando a Solana começou a ficar um pouco mais à frente dos projetos de infra. E, obviamente, os anos foram passando, a gente foi entendendo a necessidade de agregar novos projetos para a própria infraestrutura que a gente tem hoje. E é assim que a gente segue. E aí foi andando. E aí, hoje, esse tamanho da Wormhole, o que a gente está falando? Vocês têm 45 blockchains? Sim, adoro falar de número. Vamos nessa. Desde a nossa conception, né, a gente está há 5 anos no mercado, a gente já rodou mais de 65 bilhões de dólares cross-chain. O que significa isso? Mensageria ou ativos, né, indo de uma blockchain para outra através da nossa infra. A gente tem mais de 300 protocolos, projetos usando a gente e mais de 2.000 tokens que foram feitos usando a nossa tecnologia. A gente tem projetos, parcerias globalmente, né? Então a gente não tem nenhum tipo de limite territorial, a gente opera, de novo, de maneira descentralizada. E é um projeto assim, muito robusto, foi um dos primeiros, na verdade, a levantar essa bandeira da interoperabilidade, da bridge, né, lá atrás, quando não se falava sobre isso ainda, mas a visão sempre foi muito clara. Perfeito. E aí, olhando um pouco para esse cenário, vocês estão há quanto tempo no mercado? 5 anos? 5 anos. Nesses 5 anos, o que mudou para a Wormhole nesse sentido? Porque, 5 anos atrás, quando esse programa nasceu, inclusive, a gente estava num outro mercado. Sim. A gente estava num mercado que primeiro tinha que ficar se reafirmando que não era piramideiro. Sei bem. Porque era discussão enorme para todo lado. Segundo, tinha muito projeto ruim que se fantasiava de projeto bom. Sim. E eu acho que isso pode ter dado uma certa dor de cabeça para vocês no começo. E também uma falta de noção do público do que é infraestrutura. O pessoal estava tentando entender o que era Bitcoin. Sim. Entender o que é a infraestrutura dentro da blockchain e tudo mais. É um longo caminho de educação. Muito grande. Então, o que mudou para vocês nesse sentido? Quais foram os problemas que foram aparecendo desde o começo até agora? Eu posso dar a minha perspectiva pessoal. Eu tô na Wormhole vai fazer 1 ano. Certo. Então, antes eu tava em outros projetos também de cripto. Mas qual que foi o movimento natural do mercado e qual que era o nosso foco lá atrás? Como a gente era uma bridge, principalmente de Ethereum e Solana, então a gente trabalhava muito com essas comunidades. E os nossos parceiros, porque a gente não tem cliente, a gente tem parceiro, né? As empresas para usarem a nossa tech. Eram muito mais o que a gente chama de crypto native. Então, eram projetos que já nasceram com essa característica de serem blockchain native, né? E quem são esses projetos? Rapid Token, Gas Token, que são os tokens das próprias blockchains, Meme Coins, né? O próprio Doge, Pepe, etc., que ficou tão famoso lá atrás. Stablecoins, que também já está há um tempinho no mercado e agora sim está tendo mais protuberância, né? Está tendo mais engajamento, inclusive do mercado institucional para esse tipo de nicho. Sim. Então lá atrás a gente se dedicava muito ao mercado crypto native, né? Lending também, borrowing, então tinham diversas soluções que navegavam nesse ecossistema, nessa atmosfera, que era muito único do mercado de blockchain. E aí, se a gente avança um pouquinho, a gente enxerga onde o mercado está hoje, um dos principais focos e verticais, e até um foco que eu me dedico muito lá na empresa, é RWA, os RWAs, né? Real World Assets. O que são isso? São projetos feitos ou através de plataformas de tokenização ou por grandes bancos e asset managers em fintechs que existem no mundo, olhando para o mercado tradicional, olhando para produtos que antes eram super exclusivos, né, das ferramentas e dos processos que a gente tem em sistemas legados de banco e usando a blockchain para isso. Então, a gente tem, por exemplo, um caso bem bacana, que é um cliente nosso, que é a Securitize nos Estados Unidos. Foi uma das primeiras plataformas de tokenização. Hoje, mais de $1 bilhão em Assets Under Management, né? Tanto eles têm os fundos da BlackRock, da Apollo, da Van Eck, Hamilton Lane. Só a BlackRock é mais de $1,5 bi tokenizado. A gente tem Centrifuge, a gente tem aqui no Brasil o mercado Bitcoin, a gente tem na Ásia, por exemplo, Hashkey, a gente tem tantas outras entidades olhando já em como ajudar o mercado tradicional, o mercado TradeFi, a dar a mão pro DeFi. Então, hoje esse é um foco que, por exemplo, há 5 anos atrás não existia, porque o mercado não falava sobre isso, o mercado não estava pronto para isso. Então, essa é uma nova trend, né, que está muito em alta, a gente vê muita coisa acontecendo lá fora.
Aqui na América Latina, caminha um pouco mais devagar, mas já está acontecendo. Mas, obviamente, que os volumes, se a gente colocar em comparação, eles ainda são um pouquinho aquém do que a gente tem lá fora. Mas são projetos muito interessantes também. Né? Então, eu diria que esse é o principal diferencial, né, do mercado de hoje para o mercado de 5 anos atrás. A capilaridade também, as opções que a gente tem de blockchain. Cada vez mais a gente vê novos players, por exemplo, lançando uma blockchain que é específica para RWA ou uma blockchain que é específica para stablecoin. Então, isso também é um momento novo do mercado. E o capital institucional, que agora realmente ele começa a ter um inflow muito grande. A gente vem falando sobre isso há muitos anos, né? Quando eu entrei no mercado há 8 anos atrás, a gente falava isso. Quando o dinheiro institucional chegar, vai mudar. Quando vier a grana pesada, mexe no mercado. Que é onde está realmente o grande capital, né? Então, a grana tá ali. É isso. Tem jeito. E aí, até mesmo olhando para esse dinheiro institucional, a gente vê agora governos enormes olhando para stablecoin. Sim. Os Estados Unidos estão olhando para stablecoin. Aqui no Brasil, a gente tem também uma regulamentação que está andando, que está tentando achar essa lógica. Você acha que esse dinheiro institucional mirar principalmente nas stablecoins é a solução para o nosso mercado finalmente se solidificar de fato? Porque a gente tem um medo geral do mercado cripto de que, nossa, essa alta uma hora vai acabar. Sim. Nossa, e agora que a gente subiu no topo da montanha, o pessoal tá começando a olhar para baixo, fala, nossa, a gente subiu tudo isso aqui, uma hora vai cair, uma hora vai cair. Talvez não caia, talvez a gente só lateralize, que é o que acontece com os grandes mercados. Então você acha que é uma coisa que esse dinheiro institucional vai ajudar a gente a poder olhar para esse mercado de maneira mais sólida nos próximos anos? Eu acho que o dinheiro institucional, ele ajuda a gente a olhar o mercado, não a gente, né, me tirando um pouco disso, mas ele ajuda o mercado a se estabelecer de uma forma mais madura, saudável e confiável, tanto para o institucional como para o varejo. Porque eu acho que esse movimento, né, não adianta, quando a gente fala de dinheiro e cripto, ativo digital, entra na caixinha de dinheiro, né, como um ativo ali de investimento alternativo, a gente está falando sobre confiança. Então, eu não vou colocar meu dinheiro no banco que abriu aqui na esquina, ABC, porque eu não conheço esse banco, né? Enfim, então é muito característico que quanto mais o capital institucional entra, mais a gente vê a maturidade do mercado acontecendo. Só que o institucional, ele tá andando de mão dada com o quê? Com o regulatório. Então, a gente tem esse movimento também do Banco Central, das autoridades locais de cada país, de também fazerem um push nesse movimento para ajudar o crescimento saudável, harmônico da nossa infraestrutura. Quando eu olho para o mercado, acho que eu gosto de dividir, né? Porque a gente acaba confundindo um pouco, e quem é mais leigo nessa indústria também confunde. Então o institucional entrando, o preço do Bitcoin vai descolar. Sim e não. A gente está falando de um mercado de oferta inelástica, de oferta e demanda. Então você vai reagir ao preço quanto mais demanda você tiver e menos oferta você tiver. E aí a gente entra um pouco na característica do Bitcoin, como é que ele foi criado, a parte da mineração, a redução da taxa de recompensa para os mineradores. A gente vê hoje grandes empresas colocando treasury, né, das próprias instituições em cripto, em Bitcoin. A gente vê hoje países já falando em comprar Bitcoin para o próprio tesouro. Sim. Então, isso sim são movimentos que essencialmente apoiam o preço do Bitcoin a ter uma subida, porque a gente está comprando mais. A gente está movimentando mais esse mercado desse lado. Só que quando eu olho para a blockchain, o zoom out, são tantas oportunidades, né? E eu gosto até de dividir o que é o ativo digital em si, né? O Bitcoin e tantas outras moedas. O que é stablecoin. O que são os ativos tokenizados. E o que é infraestrutura blockchain. Então, assim, são verticais que elas podem ter uma sinergia entre si, mas elas são completamente distintas. Quando a gente olha para stablecoin, é uma moeda, um token, para uma moeda fiduciária, que nada mais é do que um rail, do que uma ferramenta para você criar produtos em cima disso, principalmente de remittance, né? Que acho que é um caso de uso muito óbvio, onde você vê o valor imediatamente, porque você consegue movimentar, seja $1.000 ou 10 milhões de dólares, assim. Sim. Se você estiver aqui no Cazaquistão, na Rússia, ou em qualquer outro lugar. Um beijo para os nossos fãs do Cazaquistão, inclusive, que estão nos assistindo neste momento. O pessoal da Rússia também, um alô aí para... Fala um país qualquer. Eu falei China, vou falar China. Etiópia. Etiópia, um beijo pessoal da Etiópia, que estão assistindo neste momento também. A gente estava comentando sobre esses stablecoins, como é que isso tem andado e muito mais. Queria entender um pouco sua visão de onde a gente está neste momento no mercado cripto. Porque...
E aí todo mundo tem uma opinião diferente. Sim. Tem a galera que é meio pessimista. Uhum. Que fala, olha, essa alta de hype que a gente tá tendo, não devia estar tendo tanto assim. Uhum. Tem uma galera que tá bem otimista, que fala que o sky's the limit e vambora. É isso. Então, onde é que você tá nesse espectro aí do mundo cripto? Eu sou uma eterna otimista, né? Uhum. Então eu sou enviesada. Tem uma frase clássica que a gente fala que o Bitcoin só cai pra cima. Uhum. Bitcoin é um ativo que não é para se vender, até por causa da característica escassa que ele tem, né, de 21 milhões de unidades de ativos no mundo. E é até o que a gente estava falando no outro bloco, né? Quanto mais capital institucional entrar olhando para esse ativo, ou tendo esse ativo como benchmark, maior demanda vai ter, menor oferta vai ter, e aí o preço sobe, né? Mas, no sentido geral, acho que o momento que a gente está hoje é um momento que é, finalmente, talvez, não quero me adiantar nessa fala, mas um divisor de águas. Porque a gente vê Estados Unidos com a própria Genius Act, né, que foi criada agora. A gente vê hoje outras jurisdições como Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Singapura, com regulação mais favorável à atração de capital e desenvolvimento da infraestrutura. A gente vê hoje os bancos, a gente está olhando lá para fora e falando com JP Morgan, Citibank, BBVA, Deutsche, todos com projetos que sejam MVP, mas já tem um pezinho dentro do mercado de blockchain, ou já está operando algum tipo de tecnologia, seja fazendo um trade na própria tesouraria, seja fazendo uma emissão de um ativo tokenizado, seja fazendo um piloto de um projeto de remessa com stablecoin, com alianças e consórcios internacionais com outros bancos. Então, para mim, agora a gente está vendo realmente essa mudança de chave que o mercado tanto falava lá atrás, né? E, obviamente, que uma coisa puxa a outra e as tecnologias em si vão se desenvolvendo em paralelo, né? A gente fala que a gente constrói enquanto a gente aprende. Porque a tecnologia é viva, a gente ainda está tendo novas atualizações, tem novos projetos, novos produtos sendo lançados e a gente segue trabalhando. Não é o que a gente constrói, espera, lança no mercado e acontece. Primeiro veio a infraestrutura. Depois vieram os casos de uso. Só que agora é o período de maturidade de pelo menos os casos de uso mais vanilla, né? Que aí entra um pouco stablecoin com remittance, que é óbvio. Entra um pouco tokenização, que também acaba sendo óbvio, né? Que você consegue fracionar unidades de antes produtos financeiros que eram muito exclusivos ou muito escassos para uma parcela pequena da população. Então, o leque começa a abrir. Mas, para mim, eu ainda tenho uma tese que os produtos financeiros que a gente vai ver no futuro, eles estão sendo construídos agora. A gente não tem visibilidade, mas tem gente programando agora enquanto a gente está aqui conversando. Né? Sim. É um mercado que não para, né? Ele vai andar e vai andar muito para a linha do empreendedorismo cripto, né? A gente tem visto cada vez mais novos projetos entrando e tudo mais. E como é que você vê a participação dos brasileiros no meio disso tudo aí? Porque cripto é uma coisa global, igual a gente já comentou. Ao mesmo tempo que, dentre os países mais apaixonados por cripto, eu acho que o Brasil deve estar no top 5 aí, pelo menos. Da galera que gosta de trabalhar no setor, que gosta de falar sobre e tudo mais. Como é que você vê os brasileiros no meio desse caminho aí? Acho que o Brasil ele teve um papel muito importante aqui na América Latina, principalmente, né, dando todo o mérito para o Roberto Campos, do Banco Central. Grande entusiasta de tecnologia, que foi um dos principais líderes da indústria local, né, promovendo o Sandbox, fazendo o projeto do Drex. O próprio Pix, né, foi inspirado em blockchain alguns anos atrás. Total. Então, de novo, né, o regulatório caminha de mão dada com o mercado para um crescimento orgânico e saudável do mercado. Quando a gente olha para o Brasil, anos atrás, né, 10 anos atrás talvez, o que a gente tinha de mais predominância eram os exchanges, eram as corretoras, né, que a gente vê grandes nomes como o Mercado Bitcoin, Foxbit, que estão nessa estrada há muito tempo e permanecem aqui. A gente tem as casas de ETF, como tem a própria Hashdex, que também abriu muita trincheira lá atrás, com um trabalho fenomenal para trazer mais institucional de uma maneira conservadora para dentro. Então, hoje, quando eu olho para o Brasil, a gente tem uma grande amostragem de investidores no mercado de cripto. Acho importante fazer um disclaimer, né? Que a gente tem mais investidor em cripto do que em B3 hoje. Tá, mas qual que é a faixa etária desse investidor? Qual que é o ticket desse investidor? Tá tendo um cruzamento de dados entre as exchanges para saber se não tem uma duplicação ali de CPF?
A gente está falando de B3, está falando de investidor qualificado e profissional, né? Sim. Então, o volume, obviamente, não é o mesmo, mas é uma informação, é um dado que é importante. Então, o Brasil, eu diria, né, que ainda se move muito em torno de investimento, né? Seja diretamente numa corretora, seja através de fundo, seja através de ETF, que cada vez mais se aproxima dos agentes autônomos, dos family offices, dos bancos de investimento. A gente tem grandes bancos aqui no Brasil, né? Itaú, Santander, Bradesco, BTG, com projetos em blockchain, em cripto, seja oferecendo um buy, sell and hold para o cliente final ali dentro da plataforma, ou com as próprias tecnologias também sendo desenvolvidas. O Itaú, inclusive, tem custódia. Então, é um momento muito interessante, positivo, obviamente. A gente ainda espera do regulador diretrizes, né? Principalmente agora com o marco da stablecoin, porque acontece muita coisa no mercado, então a gente está operando hoje numa zona cinza, aonde essa zona cinza, eu acho que ela não é positiva nem para quem está operando e nem para o regulador, porque fica aquela dicotomia de posso ou não posso, então acaba fazendo, mas é da melhor maneira, e como é que o regulador vai olhar, e compliance, KYC, etc. Então a gente está chegando num momento, né, num ponto de inflexão, aonde quanto mais insumo o regulador der para o mercado, e se esse insumo for pró-tecnologia, mais projetos novos e disruptivos a gente vai ver acontecendo aqui localmente. A única coisa que eu ainda tenho como, não crítica, mas como observação, é que a gente não vê muita coisa acontecendo on-chain. Né, o que é o on-chain? São esses projetos tokenizados, esse volume de stablecoin. Hoje o volume de stablecoin no Brasil é o USDT e o USDC. Né? Então a gente não tem um stablecoin local puxando essa bandeira, apesar de terem projetos muito bacanas acontecendo. Então, eu, assim, até trabalhando bem com DeFi hoje, né, dentro desse mercado, de maneira direta, eu adoraria ver mais projetos on-chain, iniciativas on-chain. Não consigo entender o porquê não sei se é falta de investimento, não sei se é falta de interesse do mercado local, não sei se é uma lacuna regulatória que acaba privando os empreendedores de desenvolverem esse tipo de iniciativa, mas adoraria ver coisas também acontecendo mais desse lado. Engraçado, né? Porque você trouxe pontos muito interessantes nessa análise, porque você para analisar a América Latina como um todo, ela tá meio que nesse caminho, né? Ela tá meio nessa zona meio cinza de nós gostamos de cripto, mas ao mesmo tempo ainda não temos uma moeda nossa. Há uma discussão muito grande aí no campo até macro geopolítico do mundo mesmo, de uma moeda do BRICS versus moeda dos Estados Unidos, só que quando a gente pega o investimento cripto, ele é full Estados Unidos. Sim. Né? Os países não estão se ligando onde é o próximo passo. A gente está discutindo sobre dólar, real, moeda do BRICS do caramba, só que o mundo cripto ainda está 100%, se você for para pensar em stablecoin via América Latina, olhando para os Estados Unidos. Né? Então, falta esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem economias que estão num nível meio capenga, você pega ali a Argentina, ela teve um problema muito grande de desvalorização da moeda, que começou a andar muito para cripto. Você vai na Argentina, você chega lá, você vê taxista aceitando pagamento em cripto. Então, que mostra pro povo latino-americano que a solução para a crise econômica dele, do dia a dia, muito provavelmente vai passar por cripto. Né? Então, realmente algo que os governos não estão olhando, né? Ao mesmo tempo que eles estão indo nos eventos. Né? O Gabriel Galípolo foi, por exemplo, lá no Blockchain Rio, lá no festival e tudo mais, mas é muito interessante esse ponto todo. E aí, até mesmo trazendo um pouco, eu queria saber a sua opinião sobre hoje a nossa regulamentação cripto. Se a gente está andando bem, se não está, se a gente está andando da maneira correta. Cada um tem meio que uma opinião sobre isso aí, então eu queria saber um pouco a sua desse lado. Eu acho que ainda mais o nosso lado da indústria, né, de interoperabilidade de DeFi, eu vejo com bons olhos o que vem acontecendo. Obviamente que se a gente entrar num nicho mais de exchange, aí tem uma discussão sobre segregação patrimonial, entra em problemas que são muito peculiares à natureza desses negócios. A gente vê hoje a regulação também caminhando na parte de stablecoin, como a gente estava falando agora, que é muito importante, porque a gente acaba, principalmente no mercado de stablecoin, caminhando lado a lado com o mercado de câmbio. Né? Então, a gente tem controle de capital aqui. Como é que a gente faz esse reporte para o regulador, para o Banco Central, que está saindo dólar, né, tokenizado, né, que está saindo uma stablecoin, e ele não está sendo reportado? Para onde que isso está indo? Então, isso é um grande problema para a gente, até para entender como é que está a balança comercial. Mas, de modo geral, eu acho que o Banco Central ele fez um bom trabalho. Eu acho que
Talvez não na velocidade que o mercado goste ou espere, porque a gente está falando de tecnologia, então a nossa velocidade ela é insana. Não tem como comparar, por exemplo, com a velocidade de uma fintech com a velocidade de um banco. São business completamente diferentes, que têm fome de coisas completamente diferentes também. Então, obviamente, que o regulador, ele tá fazendo um papel que eu acho que é muito importante com o timing do regulador. Por quê? Porque ele precisa entender, é um mercado complexo. E o time do Banco Central tem um time técnico muito capacitado. Hoje, olhando para a blockchain, onde eles realmente entendem o potencial da tecnologia e se preocupam, obviamente, em como adequar isso da melhor maneira para o que acontece na nossa economia local, né? Então, diferente talvez de algumas outras opiniões, eu acho positivo, eu acho que a gente está caminhando, eu acho que a parte do stablecoin vai ser muito importante localmente, para a gente entender o que pode fazer, o que não pode fazer, ou como fazer, até para movimentar e motivar novos projetos, novas empresas a lançarem e criarem novas soluções, novos protocolos em cima disso. Mas é o timing do regulador. E assim, eu entendo, eu acho que o único comentário tem que ser uma regulação pró-tecnologia e pró-realidade do mercado. Sim, né? Sim, e também é meio que pró-realidade do dia a dia das pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente levanta muita bandeira aqui no CryptoCast, que é algo que a gente tem que ficar de olho, que no mundo real, né, principalmente em grandes cidades, São Paulo, Rio e tudo mais, quando tem assalto de celular, sequestro de pessoas, crimes que são extremamente comuns nesses grandes centros, tem havido, em alguns casos, o sequestrador pergunta pra pessoa, isso tem gravação da mulher que foi sequestrada aqui no pet shop aqui do lado, ele pergunta, você tem conta em cripto? Jura? Pergunta pra ela. Ela fala, deu uma entrevista, inclusive, pra um jornal, explicando, a primeira coisa que ele perguntou foi se ele tinha conta em cripto. Sim. E na hora que você começa a olhar dentro do próprio mercado cripto, a gente conhece histórias de pessoas que sofreram tentativas de golpe, de crime e tudo mais, com isso. Por quê? Porque o lado criminal da coisa, ele anda onde o Estado falha. Sim. Né? E onde o Estado falha hoje em relação a cripto é não resolver. Não se organiza. Né? Ele tá dando uma desorganização muito grande e os caras aproveitam para acabar lascando a própria população. Né? Então, sempre. A gente precisa que essa regulamentação ande logo, ande pró-tecnologia e ande pró-população, para poder se sentir segura a usar. Né? Eu acho que ela vai ser positiva para todo mundo. Ela tem um lado do mercado, né, ainda mais. Eu tô no mercado há muito tempo, então lá atrás muito se falava, né, de uma característica mais anárquica, mais liberal. Sim. Eu não sou utópica, acho que talvez seja a palavra mais adequada, de achar que nunca mais vai ter moeda fiduciária, não vai ter mais papel moeda. O Estado vai se reduzir a 100%, a 0%. Isso, e que Bitcoin vai ser a moeda global. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente está olhando sim para uma tecnologia, que aí de novo é a blockchain, que talvez tenha uma capacidade, um potencial, talvez não, a minha tese é que o potencial da blockchain é muito maior do que o do Bitcoin, mas o Bitcoin foi o ativo ali que foi lançado, né, pós-crise, para introduzir a ideia no mercado. A blockchain em si, ela é muito antiga, né, ela não vem com Bitcoin, ela vinha antes, né, na parte de automatização de documento. Sim. Então ela já existia. Então, para mim, o grande potencial desse movimento todo é a gente olhar para a blockchain e olhar o que dá para ser feito aqui. Hoje ainda está muito focado em produto financeiro. Quando a gente começa a olhar para supply chain, para healthcare, para outras indústrias, né, aí realmente assim, são potenciais, são possibilidades infinitas, né? Sim. Mas a gente precisa começar a introduzir no mercado com o mais simples, e o mais simples talvez seja o financeiro, por ele ter esse caráter de investimento. Sim, já é logo de cara, né, para a pessoa. Bom, vamos para o intervalo, na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso CryptoCast, o nosso bloco agora, o terceiro bloco de vida pessoal e tudo mais, e hobbies e curiosidades. Conta pra gente, onde é que você tava no mundo aí, antes da Wormhole? Como é que é a sua vida? Você é do Rio? Sou do Rio. Leblon. Muito bem. Então conte pra gente aí um pouco da sua vida. Bom, tô no mercado já há 15 anos. Antes de cripto, eu tive uma passagem por trading, por oil and gas. Tive uma consultoria de oil and gas. Oil and gas? Assim, de posto de gasolina? De petróleo. Petróleo? Não sei. Às vezes a pessoa foi frentista daqui, não sei. E aí? Passei por shipping, acabei em mesa de câmbio, dali eu fui pra cripto. Então, eu tô em cripto há 8 anos. Comecei minha carreira numa startup que na época
Não se chamava Transfero, mas hoje é Transfero, que é uma empresa bem reconhecida no mercado. Fiquei 2 anos e meio com eles, depois fui para Ripple. Como BD para América Latina, então foram projetos bem bacanas, banco, fintech, Banco Central também. Então você conhece o Silvio, então? Óbvio. Obrigado. Ele é maravilhoso. Ele é. Tava com ele no Rio de Janeiro, inclusive, ele veio aqui ao programa, eu adoro a vibe dele. Ele é um personagem, ele é carioca? Demais. De Niterói. E ele é sempre, vambora, vamos fazer, vambora. Você tem, isso. Vamos, happy hour, já foi no happy hour, vambora, corre pra vai, vambora, vamos fazer um negócio. Ele é gente boa, adoro essa ele. energia. Adoro ele, gente bonita. Ele é um querido. Beijo, Silvio. Um beijo. Silvio Pegado, um beijo pra você. Adoro você. Volte mais vezes aqui. Eu acho que ele tá morando em São Paulo, inclusive. Ele tá. Muito sangue bom. Eu tava com ele lá no Rio de Janeiro, lá. Me deu entrevista e tudo mais. E ele tem essa vibe maravilhosa. Eu adoro o Silvio. Uma das pessoas mais legais do mercado. Enfim, desculpa. Muito querido. Imagina, depois da Ripple eu fui pra Gemini. Que é a exchange dos irmãos lá, Winklevoss, né, do Facebook. Sim. Fazer a expansão deles para América Latina, Colômbia, Brasil. Depois eu fui para BitGo, que é um custodiante, né, então ficava mais essa parte de infra, de wallets, né, como fazer uma carteira segura para seus ativos, como dar liquidez, etc. Saí da BitGo no ano passado, abri a minha consultoria, para ajudar projetos olhando para a América Latina, ou projetos na América Latina olhando para o global, né? Principalmente na parte de corporate strategy e investimento com VC de Web3. E no final do ano passado me juntei ao time da Wormhole, né? Então tô lá com eles há 1 ano, tocando essa agenda mais institucional, né? Então meu dia a dia não é tão divertido com o mercado de DeFi, cripto, apesar de ter muita interação com eles, mas a minha interação é muito com o banco, né? Então são essas grandes instituições e ajudando esse movimento de TradeFi para DeFi, né? Então, é muita reunião com banqueiro. Muito banqueiro. Muito banqueiro pra todo lado, e conversa com lá, conversa com cá, e vai andando. Mas vida é legal, poxa vida. Não posso reclamar, não posso reclamar. Eu entendi onde você fala que, não é tão agitado quanto o pessoal de DeFi. Sim. Mas é agitado pra caramba. A gente traz o nosso mojo também pra eles, né? Então... É claro. Divertido. Mas aí me conta, então, você é do Rio, você torce pra algum time no Rio? Meu pai é Flamengo, então se eu falar qualquer coisa além que não seja Flamengo, eu vou ter um problema aqui. Mas você não assiste? Eu sou agnóstica. Eu gosto de acompanhar a Copa. Eu acho divertido. Legal. Mas você torce pro Brasil, na Copa? Geralmente. Tem a galera. Alô, você de casa que é brasileiro e torce pra qualquer outra seleção na Copa, vamos repensar um pouco seus valores. Na boa. Eu conheço brasileiros que torcem pra Argentina na Copa. Eu não conheço nenhum argentino que torce pro Brasil na Copa. Um bom ponto. Então, assim, eu acho que existe uma guerra fria nessa questão da Copa. Histórica. Sim. Não dá pra gente agora também abrir mão do... mas a Argentina ganhou, a gente tem mais Copa. Não é muito por aí, é só uma fase, calma. As coisas vai passar. Ciclos. Exato. E aí, no mercado, então, há tanto tempo, o que você já viu de... Como é que você se sente, assim, tá no mercado? Você tá há 8 anos, você disse. 8 anos. O que você viu de diferente do mercado que tá melhorando? Onde é que você caiu, inclusive, no mundo das cripto? Onde é que foi a viradinha de chave pra você? Eu trabalhava com câmbio antes. E aí eu tava no Happy Hour, Rio de Janeiro, um amigo meu, advogado, falou, cara, tem um cliente que tá com muito problema para fechar um câmbio para comprar Bitcoin. Isso era 2016. Eu sempre fui comercial, né? Então a minha pegada sempre foi comercial ou business development. E pra mim, eu costumo falar que nada é impossível. Quando alguém fala que alguma coisa é impossível, eu falo, me mostre então que deve ter algum jeito de fazer acontecer, deve ter algum ângulo que vocês não estão vendo. E é esse jeito que eu gosto de trabalhar. E aí eu pedi pra ele me apresentar essa empresa, falei, deixa eu entender o que é Bitcoin, né? Na época foi tipo, o que é Bitcoin? E aí, depois de uma reunião que eu tive com essa startup, né, que no caso foi a Transfero, eu falei, cara, não tô entendendo nada. Entendi. Tinha quadro assim, branco atrás da mesa de reunião e ele tava todo rabiscado, né? O fundador da empresa na época mostrando como é que era como era a criação de um bloco, como é que era o hash rate, como é que era o racional ali por trás, como é que o Bitcoin era minerado, o que era blockchain. E eu lembro que eu ficava assim... Tô acompanhando nada, mas eu sou muito curiosa. Perfeito. E quando, né, até quando eu comecei minha carreira, há 15 anos atrás, entregando minha idade, eu trabalhava com trade, para de fazer matemática. Desculpa, fazendo conta, desculpa. É natural, meu. Eu era jornalista investigativo, eu vou fazer cálculo normal, desculpa. E eu comecei a trabalhar com trading e meus clientes não estavam na África. Então o dinheiro às vezes demorava 5, 6 dias para bater. A gente ligava pro banco, onde é que tá o Swift, não sei onde é que tá o Swift. E era tanto banco intermediário no meio daquele processo
que eu nunca entendi, né, na minha ingenuidade lá atrás, por que aquilo não era resolvido. Nessa reunião, eu lembro muito claramente, nessa reunião, quando eu sentei e eu vi todo aquele quadro, eu falei, não tô entendendo, mas isso resolve pagamento internacional. Perfeito. E isso me provocou. Então eu voltei pra casa e falei, não, tem que estudar. Aí eu comecei a ler, entrei em fórum, porque na época não tinha nem site falando muito sobre isso. Era uma coisa meio underground, né? Era muito, era Reddit. Então eu ficava conversando com os anônimos lá, que usavam um pseudônimo, usavam um... CryptoPunk 2090. Isso, exatamente. Crypto Satoshi de Bauru, 1994. É isso, essa era a vibe. Eu comecei a pesquisar, comecei a entender, comecei a me aprofundar. Eu falei, cara, isso é legal. E aí eu, na época, eu sempre quis achar um mercado ali onde eu conseguisse me desenvolver e eventualmente virar uma referência. Eu falei, talvez seja isso, e eu entendi o potencial da blockchain também. Comecei a estudar, passei algumas operações de câmbio para esse cliente na época, que é a Transfero. O meu banco, na hora, me ligou e falou, o que você está fazendo? Não, para pagar Bitcoin. Não, vou tirar sua licença, não pode fazer isso. Falei, bom, então tá. E aí eu lembro que na época, né, até o dono dessa empresa falou, olha, o nosso banco correspondente pediu pra parar, a gente vai ter que parar as operações. Que isso? O spread que eu tirava era muito bom. Porra. Eu, comercial, falei, não quero parar de primeiro atender essa empresa, segundo ter essa oportunidade de ajudar eles. E ele me pergunta, né, o que você quer fazer? Eu falei, eu vou achar um banco. Então eu entrei no diretório do Banco Central, download de todos os bancos aprovados para operar câmbio no Brasil. Fui ligando, sabe a música do Gabriel Pensador? Sim. Letrar, vamos começar. Perfeito. Um por um. Pegava o telefone, oi, quero falar com a mesa de câmbio, operação é assim, assim, assim. Ó, tem fluxo do dinheiro, tá certinho, compliance tá certinho, tem origem, nada fora do lugar. E aí eu consegui 3 bancos na época que iam rodar a operação pra mim, com spread absurdo. Falei, pô, vou perder dinheiro aqui, mas tudo bem, pelo menos eu vou ajudar o cliente. Sim. A gente consegue alavancar depois volume. Nesse meio tempo, a Transfero me chama e fala, cara, a gente gosta muito de você, a gente vê que você tá cada vez mais inteirada no mercado, e a gente precisa de muita ajuda pra estruturar a área comercial. E aí eu virei head comercial da Transfero. Que maneiro! Na época. Porra, que legal! E foi assim o meu começo. Aí entrei, aí quando você é mordido pelo CryptoBug... Já era. E não tem volta, não me vejo voltando pro mercado tradicional. Gosto muito da tecnologia, sou muito entusiasta, tenho muitas crenças de como a gente consegue avançar ainda com outras verticais, outros mercados, outros produtos. Acho que ainda tem muito a ser desenvolvido. E é isso. Pô, que legal. Uma salva de palmas pra história dela. Por favor. A gente gosta muito de história das pessoas aqui. Esse bloco, inclusive, é o mais legal que tem no programa inteiro. É o que eu mais gosto. Porque a gente vai descobrindo a vida das pessoas. Até porque o mundo cripto tem uma hora... Você deve notar isso nos eventos e nas conversas. É uma hora que vira tudo muito monótono. Todo mundo... Que evento que tá frequentando? Não, tem uma hora que vira. Você vai entender o que eu tô falando. Nas conversas, dentro dos eventos, não tô falando as palestras Sim. são fantásticas. Mas a conversa dentro do evento, todo mundo meio que fica guarda alta e fala sobre, tipo, Bitcoin, Ethereum, blockchain, infra, tal, e joga. Nesse bloco aqui, a gente descobre de fato como é que são as pessoas. Então, tipo, pô, é muito legal. Imagina isso, cara. Então, você pegou lá a lista telefônica e foi ligando banco por banco. Banco a banco. Pra conseguir... Mas como é que você vendia esse negócio aí? Eu imaginei uma coisa meio Lobo de Wall Street ali. Você ligando pro cara. Cara, tem uma oportunidade maravilhosa pra você. Vamos fazer dinheiro aqui. É meio que por aí? Não, eu tentava primeiro... explicar, né? Porque também tinha alguns que já tinham ouvido falar sobre Bitcoin, alguns que nunca tinham ouvido falar sobre Bitcoin. Então eu tentava... Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho uma capacidade de síntese boa. Então eu tentava fazer um one-on-one ali de como era a operação. Olha, o cliente que tem dinheiro no Brasil, quer comprar Bitcoin nos Estados Unidos, esse Bitcoin ele vai voltar para o Brasil para ser vendido, porque tinha uma janela de arbitragem muito grande na época. Então, basicamente é isso. Eu fiz um fluxograma de como é que era a operação, de para onde que o dinheiro vinha, o que vinha em retorno, como é que era, qual que é a natureza cambial que a gente acreditava que era adequada na época. E é isso, alguns queriam comprar o risco, alguns falavam nunca mais me liga, já também tive e-mails assim. Caraca! E funciona, e assim, tá tudo bem. Hoje eu vejo alguns desses atores, inclusive, entrando no mercado de blockchain hoje. Então é sempre curioso ver como é que o mundo dá voltas, como é que gira, né? E gira rápido. Pois é. Mas
Enfim, eu tive uma curva ali de aprendizado bem interessante, né? Sou muito grata, na verdade, a Transfero, que eu falo que foi a primeira escola, né? Eles que me formaram nesse mercado cripto e depois tive a oportunidade de trabalhar nesses 3 grandes unicórnios, né, no mercado, que são empresas muito bem estabelecidas, muito estruturadas, né? Americanas. E hoje na Wormhole também é um projeto muito bacana, né? Pessoal, o time é muito bom, a solução é muito boa. E eu acho que é isso. Vamos falar um pouco sobre os próximos passos da Wormhole. Sim. O que vocês estão visualizando aí pro futuro? O que vocês vão fazer esse ano ainda? Me conta um pouco. Esse ano a gente já tá se preparando para o que vem, na verdade, né? Então a gente já tá antecipando esse movimento, principalmente de tokenização, que é uma vertical que, como eu disse, eu tomo conta hoje lá dentro. Então a gente tá vendo cada vez mais esses players avançando, né? Tendo mais, na verdade, conforto de fazer um piloto, ou de aumentar volume, ou de fazer um aporte como investidor, né, num projeto. Então a gente continua com essa tese muito grande dos RWAs, né, dos ativos tokenizados, como a gente chama aqui no Brasil, além, obviamente, das stablecoins. Então, o que é interessante, eu acho que a gente também começar a entender para onde stablecoin está indo. Historicamente, o SDT, o SDC. Além, obviamente, de DAI, né, de ETINA, outras stables que existem no mercado que são pareadas a dólar também. Acho que o grande diferencial é que lá atrás, né, a gente só tinha essas opções, poucas opções, e cada vez mais a gente vê outras stablecoins sendo criadas, seja por banco, seja por empresas, fazendo a sua própria stable, e algumas hoje já nascem com essa característica de repartir o yield. Hoje, quando você compra, por exemplo, um Tether, né, um SDT, ele tá ganhando yield em cima do que você tá transacionando. As stablecoins que começam a chegar, alguns projetos, por exemplo, essas empresas já estão dando yield para você. Então, o que você prefere? Usar uma stable que não te dá nada? Ou usar uma stable que tem ali um colateral no tesouro que você pode ser remunerado eventualmente? Para mim, a resposta é óbvia. E além disso, a gente já tem algumas plataformas de stablecoin. Tem 2 casos nos Estados Unidos que são bem legais, que é a M0 e a Agora. E o que eles são? Eles são stablecoin as a service. Então, você entra lá, você pode criar a sua própria stablecoin. Rafa Coin. Olha lá. Rafa USD. Faltava a moeda brasileira. É isso. Faremos. Aqui, vamos fazer uma review, pelo amor de Deus. Vamos pensar nisso. Caramelo Coin. Já vai fazer, Tupini Coin. Tupini Coin. A Coin Tupini Coin. Aí, tá vendo? Essa coisa de marketing é comigo. Pode ficar tranquilo. A gente vai fazer a grande Tupini Coin pra todo lado. Pra todo lado. Todo mundo vai lá, vai declarar na Receita Federal. Pum, Tupini Coin. Vai pagar multa no trânsito. Pum, Tupini Coin. Tudo que o cara tiver de problemas no Brasil, Tupini Coin. Vai Tupini Coin. Ou vai ser muito Pinicoin, então. Muito Pinicoin. Então, assim, volume é absurdo. Inacreditável. Vou ter que emitir inacreditavelmente. Mas, a gente pega tudo que for ruim. Então, a gente vai pegar multa no trânsito, vamos pegar a renovação da CNH, que o cara tem que fazer lá, exame de sei lá o quê. Tupinicoin pra todo lado. Pedágio. Nossa, pedágio vai estourar, gente. Tá vendo? Entendi. Você é da área das finanças. Já sacou onde é que tá a mina de ouro pra tirar isso aí. Vamos fazer. A gente vai fazer essa sociedade, a gente vai sair. Quem tem advogados na sala, já tá feito o negócio. Cartório, por favor, entre em contato. Já tá. Cartório. A gente vai fazer via eterna essa brincadeira aí. O pessoal vai deixar já pra gente aí. Já. Não, então, beleza. E aí, além disso, então, do ano que vem, a Wormhole tá vendo mais o quê? O que vocês estão planejando? Então, a gente continua a expansão global, cada vez mais em novos mercados, né? Então, eu tenho um pipeline bem interessante em Oriente Médio. Legal. Então, Dubai, Abu Dhabi, tem coisa bacana surgindo lá, principalmente na área de tokenização. A Ásia nem se fala, né? A gente está indo agora para Singapura exatamente para a Token 249, que é uma das maiores conferências que tem, que é um ecossistema muito diferente, muito business, realmente roda lá, então é um ecossistema muito vivo. Legal. Mas, obviamente, que Estados Unidos agora, depois, né, do Genius Act, avançou muito. A velocidade dos projetos em Go Live ou da maturidade deles. Europa também tem uma relação ali muito forte com MiCA, mas a gente já viu algumas coisas acontecendo também, mais no âmbito regulado. América Latina, de novo, né? Vamos puxar aqui a bandeira do Brasil. Banco Central prometendo um novo marco, agora, acho que até outubro, então tô bem animada, bem... empolgada. Ansiosa, até eu não gosto dessa palavra, mas acho que eu tô vendo com bons olhos como essa nova guideline vai chegar pra gente e entendendo também como que os bancos vão tentar também se apropriar disso para fazerem as próprias techs internas. A Argentina agora também tá num momento muito legal, já tem uma regulação nova para RWA, para tokenização. Então as coisas acompanham o movimento natural do mercado regulado. Então acho que o que a gente espera é o mercado cada vez mais
se autorregular, mas tendo ali uma bênção das autoridades locais, o capital institucional continuar fazendo esse inflow cada vez maior, obviamente maior posição nos ativos digitais, então mais gente comprando Bitcoin, ainda não tá tarde, ainda tá na hora, né, pelo menos uma fração. De novo, o Bitcoin só cai pra cima, então dá pra se apropriar ainda, Bitcoin não se vende. Até 2.190 tem chão. É isso. Imagina quanto é que vai estar lá na frente, Porra, né? pelo amor de Deus. Não gosto de prever preço, assim, de ativo, porque pra mim, eu não sou trader, né? Até consigo fazer uma análise gráfica ali mediana, mas não é minha alçada, então... Claro. Mas obviamente que não tem como negar que, lembrando do conceito de oferta inelástica, cada vez mais demanda, é óbvio o movimento, né? Sim. E eu acho que é isso, eu acho que novas tecnologias surgindo também e projetos fora da alçada de serviços financeiros. Pô, que maneiro. Ju, muito obrigado. Imagina, foi prazer. Uma salva de palmas, última salva de palmas pra Ju, aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes aqui no nosso Me CryptoCast. convide. Pô, por favor, você a casa é sua. Eu falo sobre futebol, sobre arte, arquitetura, viagem. Viagem. Seu artista preferido? Qual? De pinturas? Ai, me pegou. Acho que é Picasso, mas é clássico, Picasso é maneiro. né? Picasso é Van ok. Gogh, gosto muito. Tá bom, vou tá. Você ouve música clássica. Monet. E música clássica, você gosta do quê? Do Danúbio Bar. Lá. Era o meu favorito. Eu entrevistei semana passada o pessoal do Instituto Bacarelli, orquestra de Heliópolis. Aqui, o maestro tava aqui, amigaço meu, inclusive. Sim. Tava comentando sobre o Danúbio Azul. É lindo, é lindo. Que é do Strauss. Sim. A gente vai fazer uma música clássica cast aqui, o Classic Cast. Clássica de balé, dancei balé também há muitos anos. Pô, a gente devia ter falado sobre... Bom, pra obrigado. Próxima. Isso, para o próximo segundo episódio. E a você que nos acompanha no nosso CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, @bmc.news, em todos os lados, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado cripto e mercado financeiro tradicional, tá certo? Vou ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais CryptoCast. Até mais. Tchau, tchau!